Olá, pessoal, tudo bem com todos vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso sexto seminário de inovação tecnológica no esporte e na saúde, e também a quinta mostra de projetos de pesquisa do programa de pós-graduação em Educação Física da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Eu sou a professora Rosimeide Francisco dos Santos Legnani, uma das organizadoras deste evento, tá? Então, hoje nós temos a honra de receber a doutora Paola Andrea Pedruzzi. Deixa eu tentar falar o outro sobrenome, me corrija se eu falar errado, tá, doutora? Galbiati, é isso? Isso. Ah, então tá. A doutora Paola, ela vai trabalhar com a palestra Medicina Integrada no Tratamento Oncológico, o desafio da interdisciplinaridade. Doutora Paola, seja muito bem-vinda, tá, ao nosso seminário. Você terá em torno de 30 minutos, fica bem à vontade, e qualquer coisa, estou aqui nos bastidores, tá ok? Muito obrigada, professora Rosi, pelo convite. Agradeço à Universidade Tecnológica Federal do Paraná por esse evento, por essa oportunidade, né? Eu tive observando o conteúdo do programa, é bastante interessante para todas as áreas, né, da saúde. Divulguei também o evento, porque eu acho que é uma grande oportunidade, primeiro para os alunos, né? É um privilégio estar aqui. Agradecer também esses alunos por estar me ouvindo, né, nesse momento. Mas é uma oportunidade grande para todos os profissionais da saúde, né? Uma vez que quando a gente fala de medicina e saúde, não é só o médico, né? É todo profissional envolvido no cuidado do paciente. É isso que eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês dentro da minha experiência com a oncologia, né? Que é a minha área de atuação. Eu vou começar aqui a apresentação. Quando a gente fala em medicina integrada, né, ou medicina integrativa, na abordagem do paciente com câncer, né, basicamente paciente oncológico, e o desafio da interdisciplinaridade. Então, se a gente for levar em consideração que a nossa equipe, que a gente já trata, né, um paciente com câncer de forma interdisciplinar. Então, isso envolve o fisioterapeuta, o enfermeiro, o fonoaudiólogo, muitas vezes, né, a nutricionista, a psicóloga, a assistente social, mas agora a gente está falando de uma equipe mais ampla ainda, né? Então, a gente está falando do educador físico, a gente está falando do yoga terapeuta, do acupunturista, de repente do massagista, uma equipe bastante ampliada, né? Então, isso que é o nosso desafio, tentar inserir esses profissionais de saúde dentro do hospital, por exemplo, né? Porque esse profissional, ele está mais longe do hospital, então a gente está tentando, né? Não sou eu, é toda a sociedade, né, de médica e de toda a saúde envolvida nesse processo de tentar trazer esses profissionais para mais perto do paciente, né? Então, qual que é o nosso modelo atual de assistência médica e do sistema de saúde? Então, a gente percebe que é o modelo assistencialista para tratar a doença, e não é isso que a gente quer tratar a pessoa, né, e prevenir doenças. Então, quando a gente fala de câncer, basicamente o paciente chega com um diagnóstico ou para fazer um diagnóstico de um tumor, a gente oferece para o paciente cirurgia, ou radioterapia, ou quimioterapia, ou imunoterapia, ou cuidados paliativos junto com tudo isso, né? Tratamento de dor, enfim, alguns sintomas, mas a nossa medicina ela é bastante limitada ainda de forma geral e tem pouca ênfase na prevenção de doenças, né? Então, se a gente for falar de câncer, o diagnóstico de câncer é uma experiência de mudança de vida, isso traz medo, instabilidade, perda de controle, né? A prática da oncologia moderna e tradicional, ela não proporciona um tempo suficiente para a construção desse relacionamento. Então, quando a gente fala da abordagem integrativa, é a gente fazer uma nova abordagem desse paciente e até mudando a relação médico-paciente ou profissional, né, paciente, que não é só o médico que faz parte dessa equipe. Então, a gente vai mudar essa relação, a gente vai fazer uma construção colocando o paciente no centro da atenção, como já deve ser uma avaliação, né, do paciente, já deveria ser assim, né, não existe nada de novo nisso.
Então, esse relacionamento, né, não existe esse tempo, né, de consulta médica, uma consulta médica de 20 minutos, ou 15 minutos, ou meia hora, ou 40 minutos, ela é insuficiente nessa primeira abordagem, né? Não existe tempo para a gente educar o paciente, a gente orientar esse paciente, o que que vai acontecer com ele, o que que ele pode fazer para despertar nele mesmo o processo da autocura, né? Porque isso existe dentro de nós. Não que ele vai se curar sem um tratamento efetivo, não é isso. Pode até ser que isso aconteça, mas a gente tem que tentar despertar no paciente através de uma anamnese e uma consulta motivacional, despertar nele, ele tomar o rumo, né, as rédeas da sua saúde, da sua vida, enfim, do seu tratamento, que isso vai ajudar muito no desfecho final. Então, nossa medicina também ela é bastante deficiente nas áreas de manejo de sintomas, né, efeitos colaterais de tratamento, a gente trata muito pouco esses efeitos colaterais, e tem paciente que persiste com esses efeitos colaterais meses, anos após término do tratamento. É deficiente também no controle do estresse, na prevenção, né, na reabilitação desse paciente, na abordagem do paciente que sobreviveu ao câncer. Há pouca ênfase, né, na nutrição, no estilo de vida. E isso aqui é bastante importante, embora as taxas de sobrevivência estejam aumentando, o diagnóstico e o tratamento do câncer ainda é frequentemente relacionado à deficiência física e psicossocial, e é isso que a gente tenta abordar, né, com ampliando esse atendimento desses pacientes. Então, aqui, por exemplo, é um dado que mostra o número de sobreviventes de câncer, né? Então, essa população que está sobrevivendo ao câncer, à doença, ela está aumentando cada vez mais. Por quê? Porque o tratamento tem aos poucos melhorado. Então, pega um paciente hoje com uma doença metastática para alguns tumores, né? A sobrevida melhorou muito. Então, por exemplo, câncer de pulmão, a sobrevida melhorou muito. Câncer de mama melhorou muito. Mesmo assim, são esses dois tumores que mais causam morte, né, entre os pacientes com câncer. Então, aqui na população em geral, ó, se a gente for ver essa grande faixa aqui de verde e violeta, são pacientes acima de 60 anos, que são os pacientes que mais frequentemente têm câncer. Então, o que que a gente vai fazer com esses sobreviventes, né? Então, para o ano de 2040, olha a quantidade de pessoas no mundo que se trataram e praticamente estão curadas, sobreviveram à doença. A gente vai ter que dar assistência para esses pacientes, porque muitos deles têm sequela da doença, né, e dos tratamentos. Então, o que que acontece com o paciente que sobrevive ao câncer? Ele vai ter todos esses fatores aqui envolvidos que diminui a sua qualidade de vida. Ele é um paciente que vai ter o isolamento social, muitas vezes ele vai ter lá um problema financeiro, né, que a gente chama de angústia financeira. Ele vai ter, então, calorão, por exemplo, mulheres que fazem tratamento para câncer, elas fazem uma menopausa mais precoce, de repente, se não está na idade de menopausa, ela pode antecipar esse processo, ou aquela paciente que já está numa fase de menopausa, ainda piora ainda mais esses sintomas, ela pode fazer osteoporose, disfunção sexual, alterações de bexiga, intestino, disfunção cognitiva, né, que isso é bem importante, os pacientes fazem uma fadiga mental, um cansaço mental grande pós-tratamento, basicamente pós-quimioterapia ou pela própria doença. Os pacientes, alguns deles têm dor persistente, mesmo sem doença. Fadiga é uma queixa muito comum, é a queixa mais comum dos pacientes com câncer, né? E vocês que trabalham, muitos de vocês na área de educação física, vocês são fundamentais para abordar esses pacientes de câncer, porque a fadiga, basicamente, o tratamento principal é tentar estimular esse paciente a fazer atividade física e exercício físico. Problemas de sono, né, são bem importantes, aquele medo persistente de recorrência da doença. Tem paciente que isso melhora depois de um tempo, mas tem paciente que persiste com esse medo de recorrência por meses ou até anos pós-tratamento, né? Mesmo estando sem doença. Ansiedade, depressão é um grande grupo de pacientes, linfedema, neuropatia periférica e vários outros sintomas dos sobreviventes de câncer. Então, quando a gente fala em abordagem integrada, né,
grande parte dos pacientes com câncer, eles já procuram essas práticas, né, que na verdade não são só práticas integrativas, né. Então, se a gente for falar de medicina integrativa, oncologia integrativa, não é só a gente oferecer, por exemplo, acupuntura para esses pacientes. Então, o que consiste? Consiste numa abordagem ampla, numa entrevista motivacional, consiste em estimular o paciente à mudança de hábito de vida, de estilo de vida, para ter uma saúde melhorada, né. Então toda doença, ela é uma oportunidade para uma melhora, né. Então a gente sabe que a doença veio por um motivo e que é para o paciente ter uma saúde melhorada, não piorada. Isso independente dele ser curado ou não da doença, que quando a gente fala de cura, esse aspecto de cura ele é muito mais amplo, não é só a cura física, né, da doença, existem outros aspectos relacionados à cura e às vezes o paciente encontra ali um propósito de vida, ele encontra a sua essência ou o que quer que seja que ele acredite, né. Bom, então nessa abordagem do paciente, a gente pode abordar o paciente desde o diagnóstico, que um paciente a gente pode, ampliar esse atendimento para quê? Para abordar ansiedade, humor, dor, insônia, né. Na fase do tratamento, muitas vezes, paciente tem muita náusea, vômito, paciente com dor, alguns procedimentos a gente pode fazer, por exemplo, meditação para um paciente que vai para um procedimento cirúrgico, ou que vai fazer uma punção venosa, ou colocação de algum, eh, catéter, por exemplo, né, a gente pode abordar de várias formas. Pós-tratamento, que é esse grande grupo que eu mostrei nos gráficos, né, paciente com fadiga, insônia, limitação funcional, né, dor, medo persistente de recorrência. Então, esses pacientes são bem importantes que a gente se preocupe com ele, porque na hora da consulta, o oncologista ele está preocupado se o paciente tem doença ou não tem doença, basicamente, né. Então, o oncologista ou o médico em geral, a gente não está preparado para conversar sobre outras coisas com o paciente, né. Então, se ele fala que tem um cansaço, de repente pode ser que a gente vai falar para ele: "Ah, mas é assim mesmo, é normal ter cansaço, o importante é que você está sem doença". E a fadiga, o cansaço, ela incomoda, porque é um paciente que se limita a fazer várias atividades que ele gostaria de fazer. Então, importante essa abordagem, a gente perguntar para o paciente, e às vezes até difícil a gente definir o que que é fadiga, é um outro problema, né. Cuidados de em fim de vida, a gente pode melhorar muito, muito, muito a condição desse paciente. Quando eu me interessei em estudar outras áreas da oncologia, né, que eu sou cirurgiã, minha formação é cirurgia oncológica e cirurgia em cabeça e pescoço, eu fui estudar cuidados paliativos. Eu fui fazer especialização em São Paulo de medicina, paliativa, né, porque a gente aprende ainda pouco durante a formação. Apesar de 6 anos de residência, eu não aprendi a tratar dor, eu aprendi muito pouco, né. A gente aprendia na prática, mas eu queria estudar isso um pouco melhor. E aí, quando eu fui fazer os cuidados paliativos, eu percebi que esse paciente é um paciente que a gente pode fazer muito, muito mais por ele, né. Quando a gente pensa que a gente não pode fazer nada, aí que os horizontes se ampliam. E depois eu me interessei pela medicina integrativa, justamente para tentar melhorar um pouco a condição de vida desses pacientes. Então, esses cuidados de fim de vida, né, então a gente tem um projeto que eu vou mostrar aqui ao final, de yoga nos pacientes em cuidados paliativos. Então, o posicionamento do paciente no leito melhora muito os sintomas dele naquele momento. Então, às vezes o paciente com uma dor, ansiedade, depressão, queixa gástrica, que é bem comum nesses pacientes, azia, estufamento, desconforto abdominal, a gente melhora muito posicionando adequadamente com um instrutor de yoga, trabalhando a abertura de pontos, né, de fluxo energético nesses pacientes, que não é só o yoga que faz isso, várias outras áreas da integrativa, né. Então é bem interessante, porque o trabalho é bem amplo. Esse trabalho eu quis trazer para vocês, porque é o que definiu, assim, um ponto marcante na oncologia integrativa. Então o que que é esse trabalho? Foi todas as recomendações eh, da Sociedade de Oncologia Integrativa, né, existem os congressos da Sociedade de Oncologia Integrativa, que acontece nos Estados Unidos todo ano, eu tenho ido nos últimos 3 anos nesses congressos, e são congressos maravilhosos, né, que a gente escuta coisas, assim, que a gente queria estar escutando na faculdade de medicina e a gente não escuta, né, e daí tem as diversas áreas envolvidas, como eu falei, não é só o médico.
Mas esses guidelines da Sociedade de Oncologia Integrativa, eles foram validados, né, pela Sociedade Americana de Oncologia. Então, o que acontece? Nessa publicação que foi de 2018, a Sociedade de Oncologia, né, reconheceu que as recomendações da Sociedade de Oncologia Integrativa, essas recomendações são claras, são baseadas na mais alta evidência científica. Então, para câncer da mama, que é o que mais se estuda dentro da abordagem integrativa desses pacientes, né, o que a gente já pode indicar como padrão, né? Lógico, você pode fazer várias outras abordagens, mas isso é importante porque está reconhecido cientificamente. A gente pode fazer musicoterapia, meditação e yoga para abordagem de ansiedade e estresse no câncer da mama, meditação, relaxamento, yoga, massagem e musicoterapia na abordagem de depressão e distúrbios do humor, meditação e yoga na melhora da qualidade de vida, acupuntura e acupressão na redução de náuseas e vômitos induzidos por quimioterapia. E, obviamente, né, nesse estudo existem várias outras recomendações que ainda estão em análise, mas isso é importante porque esse modelo do câncer da mama a gente pode tentar reproduzir para outros tumores que também já existem estudos, né? E lógico que a gente não tem como provar tudo cientificamente, né? Se a gente pegar a medicina tradicional chinesa, a medicina ayurvédica, são medicinas milenares, então isso foi se provando com experimentação, né? Então, é uma validação científica, né? Nem tudo dá para a gente comprovar cientificamente. Então, se a gente for pegar os estudos de acupuntura, né? Nos Estados Unidos tem muito estudo de acupuntura, enfim, no mundo todo, mas na oncologia, a acupuntura existem vários estudos e estudos bem detalhados, mas eles fazem caso controle. Então, como é que vai fazer um controle de uma acupuntura? Então, eles chamam de a acupuntura fake, né? Que seria fingindo que está fazendo acupuntura, mas você pode usar pontos diferentes no paciente, ou você pode colocar uma agulha, mas não colocar agulha. Então, é bem complicado a gente avaliar esses estudos, né? Porque para fazer estudo de caso controle, por exemplo, estudo randomizado, é bem complicado para algumas áreas, como exemplo, a acupuntura. Aqui são as terapias complementares mais utilizadas, né? Nos pacientes com câncer. Então, eu coloquei esse estudo que é bem legal, que fala o que os pacientes procuram, né? Mais ou menos 40% dos pacientes com câncer já procuram algum tratamento complementar, né? A gente chama de complementar tudo aquilo que complementa o tratamento convencional. A alternativa é quando o paciente abandona o tratamento convencional, então ele abandonou a quimioterapia, abandonou a radioterapia que estava indicada e vai procurar lá fazer uso de uma planta, de um chá. Então isso é alternativo. E a gente nunca recomenda isso para o paciente, a gente recomenda uma terapia associada ao tratamento convencional. Os pacientes com câncer, eles procuram, de forma geral, a maior parte das vezes, vitaminas e minerais, ervas, né, e suplementos, outros suplementos, essa grande categoria aqui, né, principalmente em alguns países, né, que procuram muito, né? Então, nos Estados Unidos, os pacientes consomem muito suplemento, vitamina. É importante a gente perguntar para o paciente se ele toma alguma vitamina e suplemento, isso pode alterar para melhor ou para pior o tratamento desse paciente, né? Eles procuram massagem terapêutica, spiritual healing, né? Que é cura espiritual, a quiropraxia, exercícios de respiratórios, né? Yoga, que é o que mais cresce nos últimos anos, yoga e meditação, né? Se a gente for ver os estudos, é o que mais cresce. Todo ano existe um aumento de pessoas, né, com câncer procurando essas terapias, musicoterapia, entre outras. Quando a gente vê os programas de oncologia integrativa no mundo todo, né, a maior parte deles estão nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, praticamente 40% dos programas já oferecem, então, terapias complementares e abordagem integrativa, como eu falei, é a consulta médica, é a abordagem do enfermeiro, né? Tudo isso. Então, o que eles mais procuram, né? Aqui no mundo todo, mas aqui eles avaliaram 29 programas de oncologia integrativa. Nos Estados Unidos, os centros maiores, né, que eu tive a oportunidade de visitar, por exemplo, o Memorial Hospital, que é o mais antigo em Nova York, nessa abordagem integrativa, existe um departamento de medicina integrativa lá, e não que eles vão abordar todos os pacientes, uma faixa ainda pequena que eles abordam, mas eles já oferecem isso há mais de 20 anos. Então, completou 20 anos o ano retrasado.
Então, nos Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Alemanha, né, são os países que mais têm a oncologia integrativa inserida nos serviços de rotina. Então, eles procuram terapias, eles oferecem Mind Buddy para os pacientes, né, oferecem massagem, aconselhamento nutricional, acupuntura, arte-terapia, que é bem legal para câncer, yoga, reflexologia, musicoterapia, aromaterapia e várias outras, né? Então, todas essas terapias, elas estão inseridas em maior quantidade ou menor quantidade para os pacientes com câncer nos hospitais de referência no mundo, né? Então, essa publicação desse livro, que esse livro é bem legal, é de uma médica australiana, foi o primeiro livro que eu li de oncologia integrativa. Esse livro é bem legal, ele tem, a gente pode comprar, né, ou tem online também disponível, pago, e ele fala sobre esses tópicos, né? Então é legal porque ele fala o que, que você deveria estar conversando com o seu paciente com câncer e por quê. Então, por que, que a gente tem que conversar com o paciente sobre redução de estresse e ansiedade, alimentação, sono adequado, dose diária de exposição solar, exercícios, suplemento e ervas medicinais, terapias complementares. E aí ele tem um capítulo para cada um desses tópicos e no final eles falam como usar tudo isso junto, né? Os desafios eu coloquei aqui que é bem interessante porque os desafios são enormes, né? Como não é algo assim rotineiro no nosso meio, como que a gente vai educar esse paciente e o médico, né? Porque quem vai ter que encaminhar o paciente para fazer essa abordagem, que vai ser então uma consulta médica, ou de repente uma acupuntura, ou um reiki, ou uma massagem terapêutica, o próprio médico vai ter que ter um conhecimento básico, pelo menos para ele conversar, explicar noções básicas para o paciente, né? Para o paciente pensar, existe algo a mais além do meu tratamento, que não é só o tratamento do câncer, né? Existe algo além disso. Então, a gente tem que pensar como que vai capacitar profissional, a nossa formação ainda é bem precária no nosso meio, quais são esses recursos, né? Porque alguém vai ter que pagar essa conta, não é uma medicina cara, é uma medicina barata. As formas de remuneração desse profissional, o acesso do paciente, né? Se é um paciente do setor público, privado, como que essa equipe vai estar formada e envolvida nesse cuidado do paciente, a forma de trabalho, envolvimento do próprio paciente, da família, como que a gente vai encaminhar esse paciente. Um outro dado interessante é que a maioria dos pacientes não revela o uso de terapias complementares ao seu médico. Isso é um problema, né? Porque se a gente não pergunta, o paciente também não relata. Então, mais ou menos metade dos pacientes, eles nem citam que estão fazendo uso de vitamina ou suplemento. Ele acha que aquilo não é importante porque ele não tem conhecimento. E o médico também acha que não é importante. E é bastante importante. Então, se a gente for pegar um paciente que vai para uma cirurgia, dependendo do suplemento que ele está usando, ou mesmo algumas vitaminas, isso pode causar um distúrbio de coagulação ainda maior. Se ele já toma anticoagulante, pior ainda. Então, por exemplo, ginkgo biloba, ômega 3 e vários outros suplementos, a gente orienta que pare de tomar esses suplementos por 15 dias. E alguns deles durante a quimioterapia e radioterapia também. Então, a gente tem que perguntar para o paciente: você toma algum suplemento, vitamina, alguma medicação, ou algum chá, alguma erva, alguma planta? E aí a gente pode usar alguns sites, né, de pesquisa que vão cruzar essas informações. Então, eu não preciso saber tudo isso, porque eu realmente não sei. Eu posso pegar lá uma tal planta e com quimioterapia, tentar procurar o que existe de evidência científica para dizer se aquilo é seguro durante um tratamento ou não. De forma geral, durante quimioterapia, esses suplementos e ervas e plantas se recomenda que pare de usar, né? Por exemplo, até mesmo melatonina, eu estava vendo os estudos que falam que pode alterar a coagulação, mas isso é pouco evidente ainda na nossa literatura, então a gente tem que ter mais estudo. Quando a gente fala de tecnologia, se é um evento de tecnologia em saúde, né? Então a gente está falando de uma gama enorme de possibilidades que vocês podem estar trabalhando com isso. Então a gente pode ter aplicativo para melhora da qualidade de vida do paciente, para estimular a atividade física, para melhorar a qualidade do sono. Esse WeCancer, né, é um aplicativo que o Instituto de Oncologia, onde eu trabalho, já dispõe para os pacientes, né? Ele avalia diariamente os sintomas, né, da doença ou do tratamento. Tem um chat com uma equipe do aplicativo que tira dúvidas do paciente. Existe uma agenda que o paciente vai controlar lá, melhor a sua agenda de consultas ou de exames, né? Isso vai ser checado com a equipe, gerenciamento da medicação para o paciente não esquecer de tomar, o que eles chamam de Cancerpedia, que é uma literatura lá orientando o paciente sobre tudo, sobre doença, efeitos colaterais de tratamento.
e várias outras funções ali que o paciente pode usar. Então, é uma forma de tecnologia que eu trouxe para vocês e é bem legal esse WeCancer. Bom, quando a gente fala de atividade física e câncer, né, a gente tem lá que o paciente com câncer, se ele fizer atividade física, ele vai melhorar a qualidade de vida, ele vai ter melhora do seu sistema imunológico, uma capacidade maior de fazer atividades diárias, né, se ele estiver se locomovendo. Então, o objetivo é fazer esse paciente se mover. Então, se ele falar assim, eu não tolero caminhada de 30 minutos, não é importante. É importante que ele vá lá 10 minutos, mais 10 minutos, mais 10 minutos, né? Existem as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Então, vocês sabem, fazer atividade física 30 minutos por dia, por 5 dias, pelo menos 150 minutos, seria o básico, né? Que a gente tenta estimular esse paciente, mas a gente tem que perguntar como que é o dia a dia dele. Não adianta querer que ele faça lá 1 hora de exercício físico, se ele tem problema financeiro, se ele tem problema com os filhos, se ele tem uma série de outros problemas, atividades, que ele não consegue se dedicar 1 hora por dia à atividade física, né? A atividade física, ela melhora a massa muscular, força, potência, fitness aeróbico, flexibilidade, isso aqui vocês sabem melhor do que eu. E diminui o quê? Fadiga, que é a grande sintoma desses pacientes, tanto faz no diagnóstico ou principalmente durante e pós-tratamento, fadiga, náuseas e efeitos colaterais, outros sintomas que são amplos, depressão, ansiedade, frequência cardíaca melhorada, pressão sanguínea em repouso melhorada, tempo de hospitalização reduzido com atividade física, e ganho de peso também, obviamente, em alguns pacientes. E o sobrepeso é a causa de câncer em mais de 30 tumores, então esse é um dado bastante importante também. Esse estudo foi bem legal, porque é um estudo de 2018 que foi mais de 5.800 pacientes. Então, o que eles fizeram? Pegaram vários pacientes com vários tipos de tumores. E aí, observaram que os pacientes que faziam exercícios regulares, tanto faz se foi durante o tratamento ou fazia já um pouquinho depois do tratamento, eles tiveram uma mortalidade menor do que o outro grupo de pacientes que permaneceu inativo o tempo todo do tratamento, por exemplo, né? Então, olha o tamanho da redução da mortalidade enorme. Então, a atividade física é um preditor independente de sobrevida e a gente tem que estimular esses programas de atividade física nos hospitais. Então, para a gente motivar o paciente a fazer atividade física, olha que interessante, a gente tem que conversar com 12 pacientes, tentar motivar 12 pacientes para um desses fazer exercício físico, né, de rotina, né? Fazer isso com uma rotina a partir daquele momento. Para a gente fazer o paciente parar de fumar, a gente tem que tentar motivar 50 a 120 pacientes para um deles parar de fumar. Então, por que a gente não conversa sobre atividade física com os pacientes, exercício físico com os pacientes, né? Então, na fadiga, é bem importante atividade física, exposição solar, uso de ginseng, por exemplo. Eu coloquei só um exemplo, né, para a gente poder pensar sobre isso. A dor é um sintoma bem importante nos pacientes com câncer, no geral. 50% tem dor antes do tratamento, na fase do diagnóstico, 81% dos pacientes têm dor durante o tratamento, 70% ao final do tratamento, e mais ou menos 1/3 dos pacientes persistem com dor mesmo 6 meses depois, 12 meses pós-tratamento. E o que a gente faz? A gente usa essas terapias associadas ao uso de opioides, para diminuir o uso de opioides, para diminuir o efeito colateral de morfina, por exemplo. Então, a gente pode associar acupuntura, massagem terapêutica, guide imagery, que é a imagem guiada, hipnose, relaxamento profundo, yoga, meditação, suplementos, né? Alguns suplementos, magnésio, por exemplo, a gente usa bastante, vários outros, né? Então, essa abordagem da dor, ela é complementar. Aqui são todas as terapias já reconhecidas pelo SUS, né? Algumas a gente nem sabe do que se trata, mas enfim, é uma gama ampla, 29 terapias complementares que já estão inseridas no Sistema Único de Saúde. O problema é que, como eu falei, eles estão na atenção básica, né? Então, essas terapias, elas estão lá na atenção básica, na medicina de família, que funciona super bem, né? A formação do médico de família, ela é bem interessante, esses programas são bem amplos, mas o que a gente quer trazer é para alta complexidade, é para o hospital de câncer, esses profissionais. Aqui, já estou quase finalizando, eu vou mostrar um levantamento do Instituto de Oncologia. A gente fez uma pesquisa alguns anos atrás, com 244 pacientes. Existem outros dados, mas eu coloquei só um resumo. Então, a gente perguntou para esses pacientes se eles tinham algum problema de saúde. Não é todos que tinham câncer, mas aqui, ó, 1/3 deles tinham câncer. Os outros, o que eles referiam? Pressão alta, insônia, estresse ou ansiedade, depressão, né? Diabetes.
A gente perguntou se eles faziam alguma terapia complementar alternativa, a gente colocou para tentar que o paciente entendesse o que são essas terapias, né? Então, ele falou que nunca fez em 13% dos casos, e o restante, ó, então, quase 90% dos pacientes já tinham feito alguma terapia complementar. Acupuntura, principalmente, uso de vitaminas e nutrientes, homeopatia, plantas e ervas medicinais e várias outras, né? Então, o objetivo do tratamento, eles referiram que era para melhora do bem-estar, 23%, redução de estresse e ansiedade, 14%, né? Uma parcela grande dos pacientes. E depois, outros pacientes com dor, insônia, né? Faziam uso dessas terapias. Se ele acreditava nas terapias, 70% falou que sim. Se seu médico já indicou, ó, 37% falou que sim, mas 40% falou que não, que o seu médico nunca indicou. Quando a gente fez esse questionário para os médicos, né, então a gente perguntou se ele acredita nas terapias complementares, que são oncologistas, cirúrgicos ou clínicos, né? A grande maioria, 74%, falou que sim, que acredita nessas terapias associadas ao tratamento convencional. E a gente perguntou se eles geralmente conversa para os pacientes, 60% falou que às vezes, né? Mas ali, ó, 20% praticamente falou que sempre conversa com frequência, né? Ou falou que não, que 20% falou que nunca conversa. Se o médico já tinha feito uma terapia dessas, né? 70% falou que sim, que já tinha feito para bem-estar, para redução de estresse ou ansiedade, ou para prevenção de doenças, né? E a maior parte das vezes o próprio médico tinha feito ou meditação, ou yoga, uso de suplementos, né, homeopatia, reiki, outras terapias aqui. Então é interessante que os próprios médicos se interessam, né, por isso, só que eles não sabem conversar e nem entendem disso para conversar com o paciente. O que mais parece trazer benefício para o paciente com câncer, então, eles referiram que geralmente yoga eles se interessariam em indicar para o paciente, né, 52% deles, meditação, 72% acharam que isso seria benéfico para o paciente, né? Ou reiki, ou tai chi. Então, você vê que é interessante, né? Porque o médico, apesar dele não utilizar todas essas terapias, ele acha que isso seria interessante para os pacientes. E aqui, esse estudo é interessante porque ele mostra, o estudo italiano, que mostra que, olha o encaminhamento do paciente para terapias complementares e abordagem integrativa. Só 5,9% dos pacientes foram encaminhados pelo médico. Como que esses pacientes chegam para o profissional, né, dessa área? Através da mídia, ou por recomendação de algum amigo, ou por outras recomendações, né, que entraria aqui uma gama ampla de dados, ou por outro paciente. Então, se a gente for ver aqui, ó, autoprescrição. Então, o paciente vai lá e ele mesmo se indica uma acupuntura. E isso não é bom, porque às vezes aquela acupuntura nem vai ser benéfica para ele naquele momento do tratamento ou da doença. Então, por isso que é importante a gente ter essa avaliação e essa orientação, essa educação do paciente, né? Então, geralmente ele vai por conta própria e raramente ele vai por recomendação do próprio oncologista. Aqui, para finalizar, o programa da Oncologia Integrativa no Hospital Horácio Guerner, esse aqui é o setor de cuidados paliativos, tem um prédio separado, né? Não é junto ao hospital, é do outro lado da BR, ali do Hospital Horácio Guerner, para quem conhece, é um prédio novo, é um prédio que atende SUS, atende pacientes de convênio, e a gente tem um instrutor de yoga que tem uma formação bastante ampla nesses cuidados desse paciente, né? Porque a gente tem que cuidar bem com a formação desse profissional, mas esse profissional ele tem que ser orientado como que ele vai abordar o paciente, né? Então não é só chegar lá e atender, passa por todo um processo da gente saber como conversar com o paciente, o que pode ser conversado, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, como que ele vai atender, quais são os cuidados com esses pacientes com câncer, né? Que são pacientes bem variados, não vai ser paciente igual. Então, a gente faz atendimento em sala de atividade, que é uma sala que é utilizada também pela fisioterapia, e a gente faz um programa de dor pélvica crônica em pacientes que tiveram câncer de colo do útero, por exemplo, e que ficam com sequelas de dor pélvica crônica, né? Isso inclui no programa meditação, alguns exercícios que o paciente faz em casa, atendimento no leito, né? Que a gente usa material de apoio. E é bem interessante porque não me lembro de nenhum paciente que falou que não gostou ou que não quis fazer de novo a prática, né? Então, é uma
infinidade de pacientes que a gente pode atender. Existem diversos estudos, né, na literatura, em todas essas práticas, incluindo o yoga, que é o que mais cresce, né, nos últimos anos, pelo menos nos Estados Unidos. E como conclusão, a gente pode dizer que a abordagem integrativa é uma medicina barata, né? Quando a gente for ver custo-benefício, ela é bastante interessante. Os hospitais devem incluir isso no seu atendimento como forma de melhora da qualidade de vida, né? Promove a diminuição dos efeitos, diminuição dos sintomas da doença, efeitos colaterais de tratamento, melhora da saúde geral dos sobreviventes, que é aquele grupo grande de pacientes que a gente tem que dar uma atenção maior. É um cuidado holístico com o paciente, né? A educação do paciente da equipe é um desafio ainda, e também essa abordagem a gente pode minimizar o risco de sequela crônica e prevenção de doenças, e também melhora até da efetividade dos tratamentos convencionais. Já tem vários estudos mostrando que o paciente que está nesses cuidados mais integrados, que ele tem esse despertar para a melhora da qualidade de vida e de saúde, ele vai evitar outras doenças. Isso a gente já observa na prática, né? Mesmo se a gente não conversar sobre isso com o paciente, aquele paciente que é mais motivado, ele já vem motivado, ele tem aquela conexão com familiar e amigos, né? Essa conexão com familiares é bastante importante e aumenta muito a sobrevida dos pacientes. E aquele paciente que não vem motivado, por que a gente não estimula esse paciente para ele buscar um caminho diferente, né? E senão ele vai ficar esperando fazer o tratamento, ele perde a oportunidade de ter a sua saúde melhorada durante a doença. Eu agradeço a oportunidade.